Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Eduardo Romão, sejam bem-vindos ao Didática Ativa. Hoje a gente vai falar, no vídeo de hoje, a gente vai comentar sobre análise financeira de uma empresa chamada Magazine Luiza. Magazine Luiza atua no comércio varejista de bens de consumo, eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, através de lojas físicas, virtuais e mesmo pelo comércio eletrônico. É uma empresa grande, tem quase 800 lojas, 9 centros de distribuição e estão localizados aí na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste do país, só não tem ainda na região norte. A gente começa então a nossa análise mostrando aqui a DRE, demonstração do resultado do exercício, 9 trimestres começados aqui em junho de 2014, terminado em junho de 2016, último dado divulgado, começa na receita operacional líquida e finaliza aqui no lucro líquido do exercício. Vocês percebam que tem alguns indicadores já aqui, margem bruta, margem EBITDA e margem líquida. O lucro líquido de junho de 2016, 10 milhões de reais, margem líquida 0,5%. Aí na sequência a gente mostra o balanço patrimonial aqui na parte do ativo, novamente junho de 2014 a junho de 2016, ativo circulante, ativo não circulante, aí separado entre realizável a longo prazo e ativo permanente. No ativo a gente tem principalmente aqui a conta de disponibilidades, caixa, clientes, estoques. E depois a gente mostra o passivo, parte do balanço, né, segunda parte do balanço, passivo aí representado pelo passivo circulante, o não circulante e o patrimônio líquido. Dando sequência aqui o fluxo de caixa também é um demonstrativo financeiro, fluxo de caixa aqui separado entre o fluxo de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. Aqui a gente percebe numa outra forma de visualização como que se comportam aí cada um desses três itens representados aí do fluxo de caixa. Então as atividades operacionais aqui começam com 187,7 milhões em junho de 2014, ou seja, negativo, mais paga do que recebe. Já na sequência ela começa a se recuperar e tende aí a subir e descer. Todas as linhas aqui, todas essas três atividades, tanto podem ser positivas como negativas, depende da situação a que a empresa está passando no determinado trimestre. Depois do fluxo de caixa, a gente começa finalmente a mostrar a evolução do resultado da companhia, e aí vocês vejam que de 14 para 15 aqui, de junho de 2014 a junho de 2015, teve uma queda de 10% na receita líquida, seguida por uma melhora de quase 2% de 2015 para 2016, mas no acumulado aí nos 2 anos teve uma evolução negativa de 8,3% na receita líquida. Os custos com produção, os custos de produtos e mercadorias vendidas, teve uma queda de 3,5% de 2014 para 2015, uma queda ainda de quase 1% de 2015 para 2016, no acumulado aí dos 2 anos, uma evolução negativa de 14,3%, o que contribuiu para uma melhora no lucro bruto de 634 milhões em junho de 2014 para 682,5 em junho de 2016. Aí vocês vejam a evolução dos percentuais. E significa que um crescimento médio aí de 3,8% anuais nesses dois períodos, junho de 2014 a junho de 2016. Do lucro bruto, a gente mostra aqui a evolução do EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, uma queda de quase 5% de 2014 para 2015 e uma evolução, uma recuperação de 28%, quase 29% de 2015 para 2016, 163,2 milhões. No acumulado dos 2 anos, uma evolução de quase 23% no EBITDA. Aí a gente faz aqui um comparativo entre EBITDA, que de uma forma simplificada é a geração potencial de caixa, versus o fluxo de caixa operacional, que é o que efetivamente foi gerado de caixa nos períodos trimestrais. E aí vocês vejam que existem algumas discrepâncias. Vou pegar aqui o exemplo de dezembro de 2015, enquanto o fluxo de caixa operacional foi 404 milhões, o EBITDA foi só de 100 milhões. E aí quando a gente olha para o trimestre seguinte, o EBITDA é de 144, o fluxo de caixa operacional 91 milhões negativos, ou seja, existe uma discrepância muito grande entre essas duas métricas.
Depois do EBITDA, daí a gente mostra o resultado financeiro e a gente mostra uma piora aqui de 80 milhões negativos para 125 milhões. Significa dizer que o Magazine Luiza tem mais despesa financeira, fruto principalmente aí do seu estoque de dívida bruta versus a receita financeira nesses períodos. Dando sequência, a gente mostra agora o EBT, o Earnings Before Taxes, ou o resultado antes de impostos, mais aqui conhecido como LAIR, lucro antes do imposto de renda e contribuição social, e a gente vê novamente uma queda de 25,8 milhões em junho de 2014 para um prejuízo de 9,1 milhões em junho de 2015. E aí tem-se uma recuperação para 7,7 milhões, mas no acumulado aí dos 2 anos tem uma queda de 70,1% do lucro de 2014 para o lucro de 2016, aí de novo o LAIR, lucro antes do imposto de renda e contribuição social. E aí finalmente a gente chega na evolução do lucro líquido. Lucro líquido de 26,6 milhões em junho de 2014 para 10,4 milhões em junho de 2016, uma redução aí de quase 61% no acumulado dos dois anos. A gente vê aqui também uma nova forma de mostrar, uma forma diferenciada de mostrar a evolução do lucro líquido, e aí a gente vê como ele está se mantendo sempre numa descendência, e a gente espera, pelo menos é o que tem mostrado aqui 2016, uma evolução, ou seja, o inferno astral da Magazine Luiza nesses 9 trimestres foi dezembro de 2015 e desde então ela vem se recuperando. Depois da evolução do lucro, aí a gente entra nos indicadores financeiros. O primeiro deles é o lucro por ação, que basicamente reflete o lucro líquido. A única diferença é que aqui a gente tem que levar em consideração que isso é ponderado pela quantidade de ações desse período. Então, de 0,59 em junho de 2014 foi para 1,93 em junho de 2016. Novamente aqui o inferno astral, dezembro de 2015. Do lucro por ação, a gente vai para o VPA, valor patrimonial da ação, de 3,92 em junho de 2014, chegou em junho de 2016 em 31,16. Como isso é possível? Pela variação da quantidade de ações. A gente vai ver lá no último slide que a quantidade de ações ela sofreu uma redução significativa, talvez por algum ajuntamento de ações, ou seja, você tinha 100 ações, de repente você converteu essas ações para 10 ações, dado que aí o preço das ações pode ter diminuído bastante no mercado acionário. Mas aqui o que a gente vê é uma evolução provocada principalmente pela quantidade de ações do período e menos pelo valor patrimonial, valor do patrimônio líquido. Na sequência, a gente já começa a falar dos indicadores de liquidez, começando aí pela liquidez imediata, de 0,28 em junho de 2014, chegou num pico de 0,39 e agora em junho de 2016 foi para 0,24. Depois disso, a gente vai para a liquidez corrente, aí na liquidez corrente a gente vê que desde março de 2015, onde foi o pico, a gente vê uma descida até chegar no nível de 1,03, R$1,03. Significa dizer que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a Magazine Luiza tem R$1,03 de recursos para pagar essas direitos, de bens e direitos, de itens do ativo circulante para liquidar essas dívidas. Depois da liquidez corrente, a gente mostra a liquidez seca e aí mantém-se de 0,73 até 0,72 ali por volta de setembro de 2015 e desde então mostra-se aí numa evolução negativa. Essa curva descendente ela deixa de existir quando a gente compara a situação de liquidez tanto do curto quanto de longo prazo e a gente vê que está em linha 0,84 até 0,82, ou seja, é menos que 1, recomendado aí pela literatura contábil, mas se mantém estável ao longo do tempo. Aí um resumo de todos eles e na sequência a gente mostra aqui o giro dos ativos, que é um indicador de eficiência operacional e ele é o resultado da receita líquida anualizada dividido pelo ativo total, ou seja, eu tenho duas situações aqui de 2,09 em junho de 2014 para 1,73, ou a minha receita total diminuiu ou o meu ativo total subiu mais, cresceu mais do que a receita faturada no período.
Seguindo aqui, a gente agora mostra a evolução da dívida bruta e da dívida líquida ao longo do tempo, de 1.576, 1,5 bilhão de reais em junho de 2014, chegou num pico aqui de 2 bilhões em setembro de 2015 e desde então vem mostrando uma retração, mas ainda assim esse 1.697 é superior a 1 bilhão 576. Já a dívida líquida, ou seja, a dívida bruta menos o caixa, de 1 bilhão e 5 em junho de 2014, chegou a pouco mais de 1 bilhão e 34 em junho de 2016. E aí a gente vê que a relação debt equity, ou a estrutura de capital, de 68,9% em junho de 2014, praticamente se mantém estável aqui 71,6%, ou seja, esse montante de dívida bruta ele está condizente com o total dos recursos dos sócios representados aí no patrimônio líquido. E aí, dando andamento, agora a parte final da apresentação, a gente fala um pouco sobre os indicadores de rentabilidade, começando aqui pelo ROA, o Return on Assets, ou retorno sobre o ativo total, de 2,4% em junho de 2014. O inferno astral novamente foi dezembro de 2015, 4% negativo, se recupera e está em um pouco menos de 1% em junho de 2016, ainda muito baixo em relação ao que foi junho de 2014. Seguindo aqui, a gente fala agora do ROI, 15% em junho de 2014, chegando em 6,2% em junho de 2016. Novamente o inferno astral aqui 31,6%. Esse retorno sobre o patrimônio líquido significa dizer que a empresa está tendo menos lucro, e a gente viu nos slides lá do lucro líquido que isso é verdade e mostra uma recuperação agora para junho de 2016. Ainda assim, longe do junho de 2014, mas bem melhor do que o junho de 2015. E por último, o último indicador aqui de rentabilidade, o ROIC, o Return on Invested Capital, o retorno sobre o capital investido, de 26,8% em junho de 2014, chegou em 40,1% em junho de 2016. Isso provavelmente em virtude do total do capital investido, que de 1,6 bilhões em junho de 2014 chegou em 1,7 bilhões em junho de 2016. Capital investido é a soma do capital fixo, ativo permanente, mais o capital de giro. Então, o ativo fixo mais o capital de giro, por isso que essa queda aqui de 2 bilhões, principalmente isso vem do capital de giro. Não tem grandes variações aí no ativo fixo, como vocês podem ver lá na parte do balanço, na parte do ativo permanente. E aí, último quadro, um resumo de todos os indicadores que a gente mostrou nos slides anteriores. E aí vocês vejam aquilo que eu comentei quando a gente falou sobre o VPA. Quantidade de ações aqui, 181 milhões de ações em junho de 2014, caiu para 21 milhões em junho de 2016, principalmente aí pela junção da quantidade de ações frente ao valor da ação negociada em bolsa de valores. É isso, pessoal. Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha sido útil aí para vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.